Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a reportagem. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Kelvin. Tudo bem, Kelvin? Vamos lá? Os nossos objetivos: ler e interpretar trechos de reportagem, reconhecer as diferenças e semelhanças entre reportagem e notícia, reconhecer os efeitos de sentido produzidos pela pontuação. Você já leu ou assistiu várias reportagens, não é mesmo? No nosso dia a dia nós estamos expostos a todo momento a notícias e reportagens. Percebeu que reportagem é diferente da notícia? Talvez não, mas hoje nós vamos trabalhar exatamente isso. Qual seria a principal diferença entre uma reportagem e uma notícia? Vamos conferir então? As diferenças. Notícia e reportagem são textos distintos, sejam os que circulam de modo impresso, digital ou audiovisual. Aparentemente, ali principalmente, o texto escrito, a gente vê muita semelhança na estrutura, mas são textos diferentes e nós vamos ver isso. A notícia é mais ágil, prática, momentânea, objetiva e se atém aos fatos. A notícia, então, é um texto mais curto, a notícia sobre um fato atual, diferente da reportagem, que é um texto mais detalhado, pode ser ou não um assunto da atualidade ou pode ser um assunto de algo que já passou. A reportagem é mais densa, profunda, pois problematiza um fato apresentado na sociedade. A notícia, então, ela apresenta o fato. A reportagem, ela problematiza, ela discute, ela argumenta, ela traz comprovações. Vamos lá, as características da reportagem. Temas diversos. Lembra que a gente falou que a notícia tem temas da atualidade? O foco da notícia é o que é recente na sociedade. A reportagem, ela pode falar sobre temas da atualidade ou não. Interpretação dos fatos. Então a notícia, ela vai buscar ali o mais detalhamento, maior comprovação dos fatos. Linguagem clara e dinâmica, tem que ser uma linguagem objetiva para que todo tipo de leitor consiga ler e interpretar o conteúdo do texto. Apresenta o que, quando, como, onde, com quem, ou seja, as principais informações, que nós chamamos também de lead, nós encontramos na reportagem. E problematiza as causas e consequências com argumentos. Então, traz ali, como eu falei, fatos, comprovações, problematizando, discutindo o fato. Vamos então às características da notícia. Fatos relevantes e imediatos. Relevantes quer dizer importantes, o que está acontecendo imediato, agora na sociedade. Tudo que acontece agora é notícia. Fatos atuais e cotidianos, linguagem clara e objetiva da mesma forma da reportagem, porque o leitor precisa, todo tipo de leitor precisa compreender o conteúdo da notícia. Apresenta então na mesma estrutura as principais informações que nós chamamos de lead. O que, quando, como, onde, com quem, o que pode trazer um pouco mais sobre causas e consequências. Então a gente vê que a estrutura ela é bem parecida, o que muda ali é o imediatismo, A notícia ela é ligada a fato recente, imediato. A reportagem pode ser, como eu já comentei, um fato recente ou não, e a reportagem ela vai trazer ali problematização e argumentos dos fatos. Vamos então aqui ler um título, uma manchete, uma linha fina para a gente entender aqui esse texto. Solidariedade. Veja como ajudar boas iniciativas que surgiram no Paraná com a pandemia do novo coronavírus. A linha fina. Saiba como você pode colaborar com ações positivas criadas pela sociedade civil, poder público, empresas e instituições. Veja aqui que é um site, da G1.com, que é um site confiável. Sempre cuidar ali para qual é a origem da notícia para a gente acabar não lendo, acreditando e compartilhando fake news. O título, como você pode perceber, são letras aqui mais destacadas, muitas vezes maiores, é uma frase curta. O título ele é o principal contato do leitor
com a notícia. Então, através do título, que deve ser chamativo, o leitor vai ser despertado, né? Vai despertar o interesse em ler aquele conteúdo. E a linha fina, né, que faz parte, que complementa o título, também ele é um pequeno texto que complementa e também já traz um adiantamento sobre o assunto da notícia. Vamos à primeira atividade referente a esse título e essa linha fina que nós lemos. Pelo título e linha fina do texto, conseguimos descobrir se é uma reportagem ou uma notícia. Como? Então, como que você consegue distinguir ali através do título e da linha fina se é uma reportagem ou uma notícia? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa resposta com vocês. Então, estudantes, como diferenciar, então, se esse título, essa linha fina faz parte de uma notícia, né, ou se trata de uma reportagem? É possível saber. A reportagem já apresenta no título uma problematização, então ela traz a problemática de um fato. Por exemplo, né, a pandemia provoca problemas na sociedade, é necessário ajudar. Então, se fosse o título de uma reportagem, ela ia ali iniciar com uma problematização e não ali informando sobre as boas ações durante a pandemia. Vamos falar um pouquinho agora sobre os sinais de pontuação, que são tão importantes no momento da escrita, né? Os sinais de pontuação são recursos próprios da língua escrita, representam as pausas e anotações da linguagem oral. Quando nós falamos em sinal de pontuação, nós falamos sim de ponto final, nós falamos do ponto de exclamação, do ponto de interrogação, reticências, dois pontos, aspas, esses pontos, esses sinais que você vem aprendendo ao longo ali da tua trajetória escolar.
Por que eles são importantes? Porque através deles você pode se expressar no texto. E isso é muito importante, por exemplo, para um corredor de redação. A vírgula a gente sabe que é usado para uma pausa. A gente sabe que quando nós queremos expressar uma pergunta, nós usamos o ponto de interrogação. Ou um tipo de sentimento, por exemplo, medo, susto, ânimo, empolgação, dor, nós expressamos através do ponto de exclamação. Quando nós queremos finalizar um pensamento, uma declaração, uma afirmação, nós usamos o ponto final. Então, os pontos, né, a pontuação na língua portuguesa, ela é muito importante no momento da escrita. Então, é importante que vocês dominem também essa pontuação. E nós vamos falar aqui dos 2 pontos. Geralmente são utilizados para anunciar algo, uma citação. Então, quando o autor ele vai expressar no texto uma citação, ele vai colocar lá, né? Como dizia Raul Seixas, 2 pontos, ele vai colocar aspas também, né? E vai dizer lá, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ele vai colocar entre aspas, mas essa citação, ela vai ser iniciada com 2 pontos. Uma enumeração, o que é isso? Uma sequência. Por exemplo, fui ao mercado e comprei, 2 pontos. Arroz, vírgula, feijão, vírgula, macarrão. Então, também eu coloco 2 pontos para expressar uma sequência, separados por vírgula também. Um esclarecimento ou uma explicação. Por exemplo, eu vou explicar o que é desigualdade social, né? O termo. Desigualdade social, 2 pontos, eu vou explicar, né? É a má distribuição de renda entre os moradores, entre as pessoas de um país. Isso aí eu estou explicando. Então, quando eu vou introduzir uma explicação, eu coloco 2 pontos, um comentário. Uma fala de um personagem, quando a gente vê nas histórias, nas narrativas, em que o autor vai dar a fala para o personagem, ele coloca, né, o personagem falou, disse, 2 pontinhos, e a fala e o diálogo se inicia com travessão. Então, para todas essas situações aqui, nós também usamos o sinalzinho 2 pontos. Vamos para a segunda atividade aqui. Reescreva o trecho. Veja como ajudar, utilizando 3 possibilidades de pontuação. Então, você vai utilizar ali algumas das pontuações em que nós conversamos. Explique se há alteração do sentido em cada uma delas ou se está como no título da reportagem. Então, faça esse joguinho com as pontuações e veja se altera o sentido. Eu volto já já mostrando algumas possibilidades para vocês.
Então, estudantes, conseguiram fazer ali a troca, né, o joguinho de palavras com os sinais de pontuação? Vamos ver aqui as possibilidades? Perceba, veja como ajudar, ponto final, aqui uma declaração. Veja como ajudar. Então, aqui a gente tem um ponto de exclamação. E veja a entonação, ó. Veja como ajudar. Veja como ajudar. Eu tenho aqui uma diferença até na própria entonação da leitura, porque eu quero expressar ali sentimentos diferentes. Então, vamos lá. Em 1 e 2 não há alteração de sentido, não muda o sentido. Mas em 3 e 4, vocês podem perceber que eu usei ali um ponto de interrogação, representa uma dúvida. O ponto final representa a pausa máxima na voz, como a gente vê aqui. É empregado ao final de frases declarativas, em que eu afirmo algo, e imperativas, aquele tipo de frase que expressa uma ordem, um apelo, um pedido. Vamos continuando aqui. O ponto de exclamação, ele é empregado ao final de frases exclamativas, aquelas que expressam algum tipo de sentimento, alegria, tristeza, medo. Imperativas, como eu já comentei, ordem, pedido, apelo. E normalmente depois de interjeições. Interjeições são aquelas palavrinhas únicas que expressam algum tipo de sentimento. Por exemplo, né? Ajuda, você usa lá socorro, oi, tchau, alô, aquelas palavrinhas únicas, né, que expressam algum tipo de comunicação. Veja como ajudar aqui, ó, utilizei o ponto final numa frase, eu utilizei o ponto de exclamação numa frase imperativa. O ponto de interrogação é usado ao final de qualquer pergunta, ainda que não exija resposta. Então, qualquer pergunta, sempre dúvida, eu vou usar o ponto de exclamação, que é no caso das duas frases que nós formamos. Veja como ajudar, veja como ajudar. Então aqui eu tenho uma pergunta, claro que ela está ali expressa através do ponto de interrogação. Vamos aqui então, o texto lido é uma notícia que apresenta um fato pontual. Veja aqui o título. Em isolamento, artesã pendura máscaras no portão de casa para doação. Usar minha habilidade para ajudar. Cirineide Maroche está há mais de um mês sem sair de casa em Ponta Grossa, Paraná, por causa da Covid-19. Enquanto isso, a artesã usa o tempo para ajudar outras pessoas a se protegerem. Então, vamos ver aqui, olha que interessante, que fato importante dessa notícia. Trabalhando aqui o título ou manchete. Lembra que eu falei para vocês que o título é geralmente em linhas maiores, que chama atenção, porque é o primeiro contato do leitor com a notícia. Então, ele tem que ser atrativo. Em isolamento, artesã pendura máscaras no portão de casa para doação. Usar a minha habilidade para ajudar. Logo na sequência do título, a gente tem a linha fina aqui, que é um complemento do título, um detalhamento da notícia. Cirineide Maroche está há mais de um mês sem sair de casa em Ponta Grossa, Paraná, por causa da Covid-19. Enquanto isso, a artesã usa o tempo para ajudar outras pessoas a se protegerem. Terceira atividade referente a esse trecho de notícia que nós lemos. Se você fosse fazer uma reportagem, nós lemos trecho de uma notícia sobre esse fato noticiado, quais aspectos sua reportagem poderia abordar? Lembra que eu falei para vocês que a reportagem, né, principalmente ela começa com uma problemática? Então fica a dica para você. Como que você estruturaria esta reportagem? Pensa um pouquinho que eu volto já respondendo essa questão com vocês.
Então, estudantes, como transformar ali, né, essa notícia para que fosse uma reportagem? Lembra que eu falei que começa com uma problemática, né? Aspectos positivos da pandemia, tal como solidariedade, empatia e alteridade. Como ocupar o tempo ajudando as pessoas durante o período de distanciamento social, a importância do uso das máscaras e sua produção. Então aqui, ó, uma problemática, como ocupar o tempo ajudando outras pessoas durante o período de distanciamento social. Então uma reportagem ela já traz ali uma problemática a ser conversada, debatida, desenvolvida, diferente da notícia. E neste vídeo nós aprendemos que a reportagem e notícia são textos diferentes, embora sejam característicos do campo jornalístico. Façam parte do mesmo campo, mas são textos que têm, apesar de parecerem, né, iguais, são diferentes. Os sinais de pontuação podem modificar os sentidos de uma frase. O título e a linha fina de uma reportagem, de uma notícia, já antecipam o assunto, possibilitando diferenciá-los. Neste vídeo nós falamos sobre a reportagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.